Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Hoje eu quero que o Senhor me diminua para que Ele cresça em mim. E que Ele venha nos falar o que Ele quer, da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. E que Ele venha falar primeiro comigo, que estou aqui, assim como vai falar com vocês aí. Ele já tem falado o meu coração, já tem me tocado bastante. Só de eu ler a mensagem, assim, de ouvir, já fiquei bastante emotiva. E a imagem que eu coloquei aí, ela não tem a ver com, de certa forma, com a mensagem de hoje. Mas ela mostra um homem semeando. Esse semeador somos nós. Deus nos chamou para semear. A semente vai ser jogada. Só que o terreno é que vai ter que absorver a semente. E o terreno é o nosso coração. Então, que nessa noite nós venhamos a preparar o nosso terreno, para que essa semente, ao qual Deus tem preparado, o Espírito Santo preparou nessa noite, para que ela não venha ser desperdiçada. Que a gente venha ficar atento, que não permita que nada, nem ninguém, nos tire do foco. Que a gente coloque o nosso coração para absorver tudo. Não olhe para mim, não olhe para o meu cabelo, não olhe para essas qualidades que eu tenho. Se concentra somente no que Deus quer falar nessa noite, do que Ele vai trazer, do que o próprio Espírito Santo quer nos ensinar. Amém? E eu vou estar lendo a palavra que se encontra em Jeremias 18, a partir do 2. Diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro fez, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, que nessa noite nós venhamos a ser barro, que nessa noite nós nos permitimos ser moldado, nós nos permitimos ser forjado. O barro, quando ele está trincado, quebrado, ele é colocado no fogo. E ele passa por altas temperaturas. E é exatamente isso que Deus quer nos mostrar essa noite. Que para ter transformação, precisamos passar por uma coisa chamada processo. Nós precisamos passar por um processo, forjar atitudes, caráter, comportamento. E isso não depende somente de Deus, mas depende exclusivamente de nós, das nossas atitudes, das nossas escolhas e do que nós fazemos. Somos nós que decidimos. Ah, mas Deus, não, mas o que você fez para isso? Você sentou e esperou? Você se acomodou? Então é o que Deus vem falar nessa noite. E nós vamos falar sobre construção. A mensagem de hoje vai falar sobre uma casa. Ivone, por favor, a casa. E a casa, eu mandei até no grupo das irmãs, perguntando o que as irmãs achavam dessa casa. E se era possível nós construirmos em cima dela. Achei pertinente as respostas, porque falaram, não, é impossível, não tem como construir. Aí teve uma outra irmã que disse assim, depende da base. Aí a outra, não, mas a pergunta não foi se é a base, a pergunta é se dá para construir em cima. Então, hoje nós vamos falar sobre casa, sobre construção. E lá no Evangelho de Mateus,
em seu capítulo 7, versículo 24, diz assim, 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, nós vamos falar hoje, o que Deus quer falar ao nosso coração é sobre casa. Então, vamos falar sobre a casa. Eu, assim, me sinto até pensando nisso, me sinto privilegiada porque eu fui filha de pedreiro. Então, falar de casa para mim vai ser muito fácil. Então, vamos pensar, nós temos uma casa, imagina essa casa aí. Essa casa, nós lemos a Bíblia e sabemos que a casa é o coração. A casa onde Deus habita é o nosso coração. E como tem estado a nossa casa? Como a nossa casa está? Ela teve um planejamento? Ela foi escolhida, bons profissionais para fazer essa obra? Ela teve um projeto? Ela teve um orçamento? Ela teve um cuidado com a fundação? Ela teve um cuidado ali com o alicerce, com a alvenaria? Como tem estado a nossa casa? Será que se o vento vir, derruba a nossa casa? E o que é o vento? E o que são? E será que se vier a tempestade, a nossa casa resiste? Ou ela cai à primeira dificuldade? Então, nós sabemos que a casa, ela passa por todo um processo. Mas a parte principal de uma casa, ali onde tudo começa depois do planejamento, depois que você já fez o planejamento, já fez um projeto, já fez a questão da lei, já tem uma documentação, já tem os materiais, aí tem a preparação do terreno. Olha que interessante, o que é mesmo a preparação do terreno? É justamente o nosso coração. É justamente absorver o quê? A palavra. Então, o terreno também é o nosso coração. Então, vamos preparar o terreno. Aí a gente prepara o terreno, arruma todo o terreno. Ótimo, o terreno tá bom. Vamos construir a casa? Já tem um planejamento. Aí é hora de fazer o quê? A primeira coisa que a gente faz é o telhado? Não. Nós começamos com o quê? Com a fundação. E se a gente pensar como que é a fundação da casa, o pedreiro, o engenheiro, o construtor, ele não chega lá e coloca o tijolinho. Não. Ele cava buracos profundos, onde vai ter o quê? Onde vai ter as famosas sapatas. E aí, o que a gente pensa? Poxa, mas o que seria essa fundação, então, da nossa casa? O que seria essa parte mais profunda que nós temos que ter na nossa casa? A oração. Então, ela tem que ser mais funda, o mais profundo que nós conseguirmos ir. Tocar realmente o coração de Deus. E como tem sido a nossa oração? Será que nós realmente falamos tudo para o Senhor? Será que realmente Ele está em primeiro plano? Ou Ele tem sido o último? Como tem sido a profundidade da nossa oração? Porque a nossa oração, ela é a estrutura, é onde vai ser tudo feito. E aí a gente vê que, para fazer essa fundação, nós temos que descer, tem que cavar profundo. Então, é esse processo de oração, de choro, de se colocar ali mesmo, com o rosto no pó, rosto no pó, clamando ao Senhor. Esse é o processo profundo, porque é Ele que vai Ele vai aguentar todo o peso da casa. Então, as nossas sapatas, a nossa fundação, ela tem que ser firme, ela tem que ser profunda, para que nada, nem ninguém, possa destruir a nossa casa. Fizemos, finalmente, a fundação da nossa casa. Então, nós estamos agora no processo de oração, nossas orações estão firmes. Vamos fazer o que agora? Vamos começar o alicerce. E o que seria o alicerce? O alicerce é toda aquela amarração que vem para que depois possa ser colocados os tijolos ali.
E levando para a palavra de Deus, o que seria o alicerce? É justamente a palavra de Deus. É onde nós temos que estar alicerçado todos os dias. É na palavra de Deus. Então, vamos lá na fundação. Oramos e alicerçamos na palavra de Deus. Aí, finalmente, vamos começar a colocar tijolinho. Nós sabemos que quanto mais firme for o nosso alicerce, mais firme for a nossa fundação, menos risco nós teremos que vir ao chão. Menos riscos nós teremos de passar por ataques do inimigo. E aí veio a parede, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. E aí a gente consegue fazer uma parede inteira num dia? Não, porque os pedreiros chamam de amarração. Ela tem que estar uma interligada na outra, não pode subir muito porque despenca. Se subir muito e não encher as colunas, ela cai. Então, a mesma coisa que Deus vem falar hoje ao nosso coração. A nossa casa, ela é construída tijolinho por tijolinho. É um processo ao qual nós temos que passar. Não adianta, mas agora eu me converti, eu aceitei Jesus, eu estou aqui todo na preparação do terreno, eu já fiz a minha documentação, está tudo em ordem, está tudo certo, então a minha casa segue adiante. Engano. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir a falta d'água, vai acabar o cimento, vai vir dificuldades. E é aí que nós temos que estar preparado, tem que estar lá firmado na nossa oração, na nossa fundação, e firmado no nosso alicerce, que é a palavra de Deus, para aguentar todo o processo pelo qual nós vamos passar. Aí a gente vai pensar assim, mas espera aí, a construção é dia após dia, é um processo. Mas vamos pensar mais outra coisa. Nós já descemos no mais profundo para cavar a sapata. Mas e quando o pedreiro está construindo a casa? Quando chega numa certa altura, ele põe uma coisa chamada andaime. E quando ele vai subir a parede, ele tem que fazer de novo o mesmo processo. Subir e descer. Para pegar tijolos e para pegar material. Então é assim a nossa vida. É assim a nossa vida na presença de Deus. Subimos e descemos. Mas cada vez que nós descemos para subir mais, para avançar mais. A gente não desce para ficar lá embaixo. A gente desce para pegar o tijolinho e construir mais adiante. Então é isso que Deus quer da gente nessa noite. Que a gente desça, pegue o tijolinho, coloque no andame e suba a parede. A nossa parede, cada dia mais tem que crescer. Cada dia mais nós temos que descer lá embaixo, pega, porque vai ter as dificuldades, as lutas, pega o tijolinho, põe na parede e sobe e aumenta, até que a casa seja totalmente construída. E como que a gente vai colocar tijolinho por tijolinho? É praticando, é vivendo, é colocando em prática tudo aquilo que Deus nos deu. É colocando dia após dia tudo aquilo que Ele nos tem dado. Aí vocês vão falar assim, mas esses tijolinhos, e se o vento vir? Como que vai acontecer? Pode o vento derrubar a parede? Pode. O vento pode. E na hora que o vento vir, o que vai bater? Vai bater um desespero. Vai falar assim, meu Deus, vai cair. Vai cair, Senhor, vai cair. E agora essa parede, se ventar muito, se vir mesmo o vento que estão falando lá, vai cair. Vai cair, sim. Se ela não tiver amarrada. Cai alguns tijolos. Mas lembre-se, a fundação e o alicerce vai continuar lá. Ou seja, a fundação, que é a oração, e o alicerce, que é a palavra de Deus, vão continuar lá. Então, o que vai acontecer? O que Deus está mostrando? Ei, precisa consertar algumas coisas, cair alguns tijolinhos. Precisa melhorar o agir, o reagir, algumas atitudes, algumas qualidades. Precisa melhorar algumas condutas, ainda tem defeito. Vamos melhorar essa personalidade aí, esses sentimentos?
E aí a gente volta para onde? Para a oração, no mais profundo, volta para a palavra de Deus e voltamos a construir a casa. Pegamos o impulso e continuamos a construir a casa. Aí vocês vão dizer assim, mas sempre nós teremos que levantar essa parede? Sempre. Sempre haverá uma parede na nossa vida. Sempre haverá. Sempre nós teremos que descer lá na sapata, para no mais profundo, para orar, depois ler a palavra de Deus, para pegar o alicerce, depois volta lá na parede, tijolinho por tijolinho, para poder fazer a obra, para poder fazer a construção. É preciso passar pelo processo. É preciso aprender a responder, a respeitar que passamos pelo processo. Porque nós somos o quê? O barro. E o barro está onde? Na mão do oleiro. Então as coisas não vão ser como nós queremos, mas como Deus quer, da maneira que Ele quer, mas sabendo que nós também temos influência, temos o livre-arbítrio. Então, Ele ensinou, mas é nossa responsabilidade correr atrás e fazer a nossa parte. Nós somos esse construtor. É nossa responsabilidade. Ele nos deu essa responsabilidade. A construção é nossa. Ele nos deu. E aí as irmãs falam assim, mas espera aí. Mas Deus vai querer fazer uma reforma, então, no meu coração? Ele vai querer fazer uma reforma na minha casa? Não. Deus não é Deus de reforma. Deus é Deus de restauração. Reformar é alterar algumas características ali. E ele não vai alterar característica. Ele vai restaurar. E para restaurar, ele tem que quebrar para fazer de novo. Ele vai ter que consertar. Porque reformar é mudar um cômodo, uma pintura, uma parede. Ele não quer isso. Ele quer a restauração. Ele quer que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas novas, transformadas, que por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, as pessoas digam, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai a minha escolhida, eis aí a minha escolhida. Que a gente possa incomodar só com a nossa presença, que o nosso brilho dessa casa tão perfeita que vai estar aqui no nosso coração venha incomodar as pessoas. E aí? Mas e o telhado? E agora? Nós construímos tudo, fizemos a fundação, que é a oração, fizemos o alicerce, estamos ali na palavra de Deus, passamos pelo processo dia após dia, colocamos os tijolinhos, mas e agora? A cobertura. A cobertura? A cobertura, irmãs. Vocês não têm noção. Depois que passar por tudo isso, a cobertura é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A cobertura da casa, a cobertura do terreno, a cobertura da sua vida, a cobertura da sua história, é Jesus Cristo que vai estar ali. Ele é o telhado. Ele é a cobertura. Mas e aí? Quem vai morar na casa? Também temos essa questão. A casa está construída e a Bíblia diz que se o inimigo achar uma brecha, ele entra e faz algazarra. Então, nessa casa também, essa casa chamada nosso coração, tem que habitar também Jesus Cristo. Ali só tem que haver lugar para ele. Tem um louvor que diz assim, também já passei por isso, ter minha vida destruída. Eu entendo sua história porque foi igual a minha. Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria. Mas chegou um certo dia, um certo homem,
se dizendo carpinteiro, pediu para olhar a casa recheada de defeitos. Eu deixei entrar, fazer morada no meu peito. Ao entrar na casa velha, rebocou todas as paredes, e o que era só ferrugem acabou ficando verde. A esperança então raiou, o novo dia então nasceu, e é para sempre. Hoje a casa construída tem um alicerce novo, as colunas são de brasa, as portas são de fogo, tem jardim de primavera, porque tem Jesus morando dentro dela. Então é isso que Deus quer. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando, ei, posso eu morar aí? O que nós vamos dizer? Não, tem Jesus morando aqui. É essa casa. É essa casa que Deus quer nessa noite. É essa casa que Deus quer. É essa casa com fundação. É essa casa com alicerce. É essa casa que passa pelo processo, por mudança. Mas é essa casa onde a cobertura, onde a pessoa tem certeza que a cobertura é Jesus Cristo. E que o morador que está dentro da casa é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele mora, não há espaço para sujeira, iniquidade, derrota, palavras de destruição, porque Deus é Deus de vitória. Deus é um Deus de conquista. E é o que Deus está falando nessa noite. Eu quero morar na sua casa. Me dá um espaço para morar na sua casa. Eu quero habitar contigo. Eu quero morar aí. Prepara o terreno para mim. Absorva a minha semente. Não desperdice a semente que eu estou plantando. Ei, prepara o terreno. Pegue a minha semente. Prepare a fundação. Olhe o alicerce. Aprenda a passar pelos tijolinhos. Passe pelo processo. E ei, quando tudo estiver forte, mesmo que o vento venha, a fundação e o alicerce vão estar ali. Você vai perder alguns tijolinhos, mas você desce do andame, pega os tijolinhos, faz de novo e sobe. Porque quando você terminar, a cobertura sou eu. O sangue que está te revestindo sou eu. Quem te protege sou eu. Quem te guarda sou eu. Quem te defende sou eu. Quem é o homem, quem é o inimigo para tocar nas minhas ungidas? Quem é? Quem é? Assim diz o Senhor. Quem é ele para tocar nas minhas escolhidas? E que Jesus venha hoje, fazer uma morada fixa aqui dentro. E que nada, nem ninguém venha tomar o espaço que é único e exclusivamente dele. Morada, templo do nosso Espírito Santo, morada do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui que ele vai morar. É aqui que ele vai pulsar. É aqui que ele vai permanecer. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que forte, né? Muito linda. Deus abençoe. Amém, irmã. Aleluia. Que palavra poderosa, maravilhosa. Isso mesmo, né? A oração é a fundação mesmo. E para mim foi exemplo mesmo, que a oração para mim mudou realmente a minha vida. Quando eu decidi, eu vi que a oração mesmo era a chave para a mudança da minha vida realmente. Foi mesmo que Deus realmente começou a mudar a minha vida, transformar de um jeito que eu vi, que era mudanças que foram acontecendo na minha vida, que eu vi que eram resultados das minhas orações, né? E a palavra veio mesmo depois das orações, porque quanto mais eu orava, mais vontade eu tinha de ler a Bíblia, e mais vontade eu tinha de escutar a pregação, de me achegar mais a Deus. Então, maravilhosa, maravilhosa, a palavra poderosa, Márcia, que Deus continue. Irmãs, vocês permitem eu dar um testemunho? Claro. Não vou contar toda a história, mas eu vou mostrar o quanto que Deus responde a nossa oração.
Irmãs, eu tenho passado dias difíceis, momentos difíceis, eu tenho enfrentado um gigante, um urso, um Golias no meu serviço. Não tem sido fácil, tem se levantado muito contra mim. E grandes são as injustiças, as injúrias que eu estou levando. E hoje a pessoa se afrontou tanto, que ela quis me culpar por uma coisa que outras pessoas fizeram, que terceiros fizeram, que não me diz respeito, não tinha nada a ver comigo. Gente, os gritos dessa mulher é um ambiente de trabalho. Os gritos da mulher dava para se ouvir de longe. E ela batia na mesa, e ela exaltava, e ela fazia, e ela acontecia. E ela achava que ela tinha toda a autoridade ali para me humilhar, para fazer aquilo, e eu ali. Aí vocês vão falar assim, mas irmã, e o que você fez? Chorei. Gente, eu não tenho boca para responder. E aí eu olhei para aquela cena e falei assim, não, o meu Deus vai tomar conta da situação. Então, ali em meio à máscara, eu fazia assim, secava as lágrimas. Fui 2 vezes no banheiro. Na terceira vez, quando aquela mulher chegou no limite máximo, eu entrei dentro do banheiro e falei assim, eu não entrei no banheiro para suar o nariz mais. Aí já foi para falar com Deus. Gente, dentro do banheiro, ó, vai vendo. Então, não tem lugar para a gente falar com Deus, não, é ali mesmo. Cheguei no banheiro, entrei dentro do banheiro e falei assim, Deus, eu não pedi, sabe assim, quando você já fala, Deus, eu preciso de uma mudança. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito passar por isso. Eu não aceito ficar nessas condições. Deus, mude a minha vida. Mude o meu quadro agora. Mude a minha situação. E ali eu orei. Chorei um pouquinho, sequei as lágrimas e saí. Quando eu saí, irmãs, uma outra pessoa falou assim que o Deus respondeu para mim, foi instantâneo, parecia miojo. Aí, por quê? Eu mal saí de lá, uma outra, assim, num cargo superior, me chamou e disse assim, o que está acontecendo? E eu contei para ela o que eu estava sentindo. Só que em meio aos prantos, em choro, imagina você no ambiente de trabalho, você chorando, todo mundo olhando para você. Mas é porque a dor estava muito funda. A dor estava profunda ali dentro. Aí ela disse assim, eu não vejo lugar para você aqui. Porque agora, na situação que você está, eu não tenho onde colocar você. E eu disse assim, Deus não vai permitir que eu fique nessa situação. Deus vai permitir um local que ele possa me colocar. E ela afastou a cadeira. A hora que ela afastou a cadeira, ela parou para pensar no que eu tinha dito. E eu falei assim, o Espírito Santo de Deus vai mudar a minha situação. Eu mal terminei de fechar a boca. Ela falou assim, eu estou pensando aqui, eu acho que dá para você desenvolver um projeto. A partir de amanhã, você não volta mais para aquela sala. Irmãs, eu não vou voltar mais para a sala daquela que estava me humilhando. Então, foi resposta do quê? De oração. Ou seja, eu desci no mais profundo da minha fundação. Eu desci lá. Coloquei meu rosto no pó. Mas quando eu subi, hoje, eu subi com a minha vitória. Apesar da dor que eu passei, hoje eu posso testemunhar. Eu saí de lá com a minha vitória. Então, esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus Ele é impossível. E ele faz o impossível na nossa vida. Desde que nós demos lugar para ele. Ele faz coisas gigantescas. Que o homem nem imagina. Mas Deus é capaz de fazer. Glória a Deus, viu, Márcia, pela tua vida. Glória a Deus, porque essa palavra maravilhosa falou muito comigo. Deus tem falado e é verdade, né, Márcia? Nós estamos passando por uma construção, né? Nós estamos a cada dia sendo construída. E quem diz que é fácil, né? Como você falou, quem diz que é fácil? Há dias que o vento vem tão forte. Há dias que o cimento acaba. Há dias que falta ferro. Há dias que a parede que subiu está torta, tem que ser derrubada e construída de novo. E dói, e cansa. Há dias
que o pedreiro faltou. E aí? O silêncio, né? Aí você olha e fala assim, Deus, ontem eu orei, estava no fervor, e hoje? Que silêncio é esse? Né? E aí você continua o dia inteiro quietinha ali, olhando aquele silêncio, mesmo ora, tudo. Aí depois, no outro dia, você ora e já vem aquela alegria, a presença do Espírito Santo, porque é o processo. Deus não vai fazer nosso coração pegar fogo todo dia. Deus não vai fazer a gente chorar todo dia. Há dias de silêncio, né? Há dias que a gente vai ter que ficar bem quietinha, deixando ele trabalhar. Tem uma frase que fala assim, que quando o professor está dando prova, o aluno tem que ficar quieto, né? Há Então, dias que nós precisamos aprender a descer lá no andame para pegar os materiais. É verdade, né? Mas é glória a Deus. Ontem eu estava aqui, quando você postou essa foto da casa, eu sabia que era você que ia pregar, que ia ministrar. Foi igual semana passada, quando eu falei com a Vaninha, eu falei, Espírito Santo, quem é? Ele me trouxe a Vaninha, fiquei quietinha. E aí, quando você falou da casa, eu falei assim, é a Márcia, né, Jesus? Amém. Glória a Deus, maravilhoso, falou comigo. E ontem eu estava aqui sentada, ai, neném, fica puxando o fio, peraí. Estou aqui sentada, e aí veio Jeremias 31, 3, que fala assim, com grande amor eu te amei, e com grande amor eu te atraí para mim. Tá entendendo que coisa linda, que Deus maravilhoso? A gente pode passar por qualquer problema, pode bater qualquer vento, pode vir qualquer temporal, pode abalar nossas estruturas. A gente muitas vezes pode passar necessidade, a gente pode passar por um filho doente, a gente pode passar por um desespero, mas ei, existe um Deus que não nos desampara, que está presente. Mesmo quando a gente está tão furiosa, tão nervosa, às vezes ele só se cala, porque ele nos respeita, né? Ele não chega falando, calma, 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 filha. Não, ele fica quietinho ali, deixa a gente desabafar, deixa a gente chorar. A gente sente aquele conforto, muitas vezes, e adormece, né, naquela luta. Depois, outro dia, levanta. Parece que um caminhão tinha atropelado, mas a gente já não sente mais o peso. Porque ele vem e traz alívio. Ele vem e vai nos restaurando, vai tirando aquele peso de nós. Fala, vem cá, filha, entrega para mim, vai. Deixa que eu vou cuidar disso, né? Esse é o Deus construtor, né? E pelo que eu vi da palavra que Deus usou a tua vida para ministrar, uma coisa a gente tem que prestar atenção, Márcia. Quanto tempo nós estamos nessa construção? Muitas vezes você falou de uma coisa muito, muito forte aí. Às vezes a pessoa aceita Jesus hoje e quer que amanhã a vida dela mude, tá? Água pro vinho. Não é assim. Deus não é um Deus bruto. Porque se ele fizer isso, ele vai ser um Deus bruto. Porque, igual você falou, ele não vai reformar. Quando você falou isso, eu falei, gente, que coisa mais forte é isso. Porque você já viu o papel de um cara que reforma e de um restaurador. O restaurador, ele pega a coisa, aquele quadro antigo, aquela peça antiga do museu, e ele vai lá no mínimo detalhe. Ele tem aquele cuidado de restaurar os mínimos detalhes, a cor original. Ele vai lá e vai com todo cuidado para que ele não agrida a personalidade original daquela peça. Ele quer restaurar tudo nos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus. Sabe, muitas vezes nós passamos tantos anos da nossa vida colocando tanta tranqueira sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, tanto ódio a gente guarda, tanta mágoa, tanta frustração, que a gente mesmo decide colocar dentro do nosso coração. Coisas que as pessoas jogam, mas só nós podemos decidir o que guardamos dentro de nós. As pessoas jogam, mas é você quem decide o que você guarda. E muitas vezes a gente decide guardar essas coisas, né, Márcia, dentro de nós. E aí a gente aceita Jesus hoje. Ai, glória a Deus, a minha vida vai mudar, não sei o que lá. Aí passa 2 dias, 5 dias, uma semana. Que droga, minha vida não muda, eu aceitei Jesus. E aí, que Deus é esse? A gente quer colocar ele em prova e não percebe o tanto de entulho que está sobre a nossa obra. E que ele é um Deus maravilhoso, que ele vai nos restaurar na originalidade do nosso ser.
Só que para isso vai demorar um tempo. E outra, a coisa mais difícil, para isso vai ser necessário uma permissão, uma entrega, né? Nós vamos ter que abrir tudo para ele, entregar tudo, né? Vamos ter que abrir as áreas mais escuras, subescuras da nossa vida, que muitas vezes a gente não quer mexer, a gente não quer lembrar. Tem coisas do nosso passado que a gente não quer lembrar porque dói. Faz 10 anos, 20 anos tentando, mas dói. Dói porque machucou. E já foi difícil aquela dor ser abafada dentro de nós. Agora nós vamos mexer nela. Já foi difícil eu parar de sentir aquela agonia, agora eu vou mexer. Mas a gente entende que a gente não tem que mexer, a gente só tem que abrir para que o pai mexa. Para que o papai cuide, para o médico dos médicos cuidar, para o psicólogo dos psicólogos mexer. Para que ele venha, não é? E faça a limpeza necessária da maneira necessária e nos restaure nele, porque a nossa originalidade é ser restaurada em Cristo, ser religada a ele. Né? É maravilhoso isso. Esses dias eu estava na minha cozinha, Deus sempre fala muito comigo em hino, louvores, não sou muito boa em cantar, adoro cantar, mas não sou muito boa em cantar não, mas Deus fala muito comigo em hino. Eu estava falando com Deus, tudo entregarei, tudo entregarei. Isso é maravilhoso, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, assim, na minha cozinha. A gente, tipo, leva uns lero, né, com o Espírito Santo, é maravilhoso. Ele falou para mim, muita gente fala tudo entregarei, abre os braços no louvor e fala que vai me entregar, sabe, filha? Falando comigo e eu conversando com ele, eu falei assim, é mesmo, né, pai? A gente fala vai entregar. Ele falou assim, só que tem alguns que falam assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí eu me empolgo, filha. Olha só o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu me empolgo e falo assim, ela vai me entregar, é agora que eu vou pegar aquela sacola velha que tá lá dentro do coração dela e vou arrancar aquele negócio de lá e naquele lugar coloco eu um jardim de flores. Aí só que, filha, quando eu chego para pegar aquela sujeira, ela agarra aquela sujeira e fala assim, tudo entregarei, Espírito Santo, mas isso não. Aí não mexe aí não. Sabe por que não mexe aí não? O Espírito Santo de Deus fala, não, filha, mas você falou que ia me entregar. Só que aí a pessoa olha para o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, mas onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde o Senhor estava quando eu fui magoada nesta área? Agora o Senhor quer limpar, mas eu precisava do Senhor naquele dia, naquela época, o Senhor não estava comigo. O Espírito Santo de Deus ministrava isso no meu coração, eu lavando a minha louça, sabe? E o Espírito Santo de Deus fala assim, e é assim ela fala, filha. Ela me cobra que eu não estava, mas eu estava ali. Mas ela decidiu guardar aquilo, não fui eu. Eu a limparia se ela simplesmente deixasse e me entregasse. Só que ela decidiu guardar. E desde aquela época eu tenho tentado limpar. Então, nós precisamos realmente dizer, Senhor, tudo eu entregarei. Tudo eu entregarei. Sim, por ti, Jesus amado. Tudo eu deixarei. À medida que o Senhor for pedindo para limpar, nós precisamos abrir, porque senão não seremos limpas, não seremos lavadas no sangue do Cordeiro. Ser lavada no sangue do Cordeiro, Márcia. O que você fez foi o que Jesus falou. Jesus falou assim, quando tiveres na face, dá outra parte. Na minha todo dia. Então, eu agradeço aí as irmãs, né? A presença de cada uma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou, porque a palavra dele não volta vazia. Agora que, em nome do Senhor Jesus, essa semente fique ruminando, né? Os nossos corações. Que vai e volte, fique ruminando até que o Senhor venha transformar a nossa vida. Amém? Vamos orar para terminar? Amém. Papai, nós estamos aqui, Senhor, lisonjeada com o teu amor. Estamos aqui impactada, papai, com a tua presença. Porque muitas vezes nos sentimos tão sozinhas. Muitas vezes nos sentimos que não tenho nem o que falar, Senhor. Só estou triste. Mas o Senhor é aquele que chega no nosso coração e fala, ei, filho, eu estou aqui, eu estou sentindo. Porque muitas vezes nem nós sabemos, papai, o que sentimos. A angústia que nos pegar, a tristeza. Mas o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que o Senhor chega, limpa o nosso coração, faz dele um jardim florido, como falou a tua filha, Senhor. Nos dá alegria, Senhor, do vinho novo da tua presença, papai. Obrigada pelo teu cuidado, Jesus.
Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres que o Senhor está curando. Esse processo de cura mais lindo, Pai, que nós já vimos, Pai, que é o processo de cura feito pelo Teu Espírito Santo, Papai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abrir o nosso coração e guardar cada pedacinho dessa palavra, Pai, e pedir ao Senhor, eis-nos aqui, Pai, faz em nós o teu querer, abre os nossos olhos para ver o teu Espírito Santo, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, dá-nos discernimento, Pai, para entender o teu querer, Papai, e eu peço em nome de Jesus, feche os nossos ouvidos para a acusação do diabo, feche os nossos olhos para aquilo que o inimigo quer nos mostrar, ajuda-nos, Senhor, a manter o foco em Ti, Senhor, em Ti, Jesus, em Ti, Pai, porque um dia, Papai, nós nos veremos face a face, Papai. É por isso que nós te louvamos, é por isso que nós te agradecemos, é por isso que nós te bendizemos, e é por isso que estamos aqui, Senhor, para louvor da sua glória, Papai. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Papai. Amém? Amém.